Inspirali, inspirando amor pela vida. Bem-vindos ao InspiraCast, Carreiras na Medicina. O tema de hoje, pneumologia pediátrica, com o professor doutor Marconi Augusto Aguiar dos Reis. Meu nome é Mark Deitz, sou diretor de produtos da Educação Médica Continuada do Inspirali e recebo aqui hoje o professor Marconi, médico pediatra e pneumologista pediátrico, com formação pelo UFMG, onde também obteve o mestrado em saúde da criança e do adolescente em pediatria. Possui ampla experiência clínica no Hospital Infantil João Paulo II, sendo especialista no manejo de infecções respiratórias infantis como asma, amidalite, sinusite, otites e pneumonia. Além da sua prática assistencial, o Dr. Marconi se destaca como um influente educador e pesquisador na saúde infantil, lecionando nos cursos de medicina da UniBH, da PUC Minas e da Universidade Científica del Sur, no Peru. Bem-vindo, professor Marconi. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Vamos começar. E agora nós vamos abordar nessa parte 2 sobre a estruturação do curso de pós-graduação em pneumologia pediátrica. O senhor propôs um curso formado por 5 módulos, cada módulo com 2 disciplinas. Eu vou destacar aqui o título desses módulos: Sistema respiratório e vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores e apneia obstrutiva do sono, pneumonia adquirida na comunidade e tuberculose, doenças crônicas do trato respiratório e radiologia em pneumologia pediátrica e miscelânea. Como foi a opção por esses 5 módulos na estruturação do curso? Então, primeira coisa, a gente se embasou nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Então, os temas que eles exigem para fazer a prova de título. Então, a partir desses temas, a gente fez a construção do nosso curso e também pensando nas doenças que são mais prevalentes nos consultórios médicos. Pensando naquele aluno, naquele pós-graduando, o que ele vai mais encontrar, né, nos atendimentos, durante os atendimentos. Então, essa foi a escolha. A escolha dos temas se baseou, né, então, nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e também naquilo que é mais prevalente no dia a dia. Professor Marconi, vamos conversar agora sobre a estruturação das práticas do curso. Nós sabemos que as imersões práticas serão voltadas para a simulação de asma grave no pronto atendimento, simulação para a oficina de técnica inalatória e simulação de espirometria. Como essas práticas auxiliarão os médicos para o desenvolvimento e segurança nos atendimentos? Primeiro ponto, vou começar pela técnica inalatória. A gente vê muitas vezes que o médico prescreve o medicamento correto, ele passa a receita de maneira correta e a família, teoricamente, está usando a medicação. Aquela criança fica sem controle, indo direto para o pronto atendimento, chega em exacerbação, às vezes grave, e aí recebe o tratamento ali da exacerbação grave, resolve o problema naquele momento, mas daqui 2 semanas, daqui 1 mês, essa criança tem outra crise. Muitas vezes, o generalista ou médico pediatra se pergunta, por que isso está acontecendo? E o problema está na técnica inalatória. Então, não adianta nada a gente saber prescrever a medicação se a gente também não sabe, se a gente não consegue orientar a família sobre como utiliza aquela medicação. Então, em pneumologia pediátrica, a gente utiliza muito medicação inalatória. Ou seja, aquela partícula que está dentro das bombinhas, entre aspas, ela precisa chegar nos pulmões. Para chegar nos pulmões, ela precisa de uma técnica inalatória correta. Existem vários dispositivos no mercado, ou seja, cada dispositivo tem a sua técnica inalatória e a gente precisa, em todas as consultas, conferir técnica inalatória. Muitas vezes, só de corrigir a técnica inalatória, sem aumentar dose, sem acrescentar um segundo controlador, a gente consegue chegar no controle da criança, evitando exacerbações graves. Então, o segundo ponto são as exacerbações graves no pronto atendimento. Essa criança que chega com quadro descontrolado, chegou no pronto atendimento,
o que eu faço? Então, a gente precisa saber lidar com essa situação. Todo médico que atende criança na urgência precisa conhecer e ter na cabeça toda a sequência do atendimento do paciente asmático e saber reverter essa exacerbação grave. O terceiro ponto é a função pulmonar. Então, as provas de função pulmonar são exames através dos quais a gente vai medir a eficiência daquele pulmão. Perfeito. Em outras palavras, vou colocar a espirometria. Uhum. Espirometria é difícil de ser feita. Vamos colocar um adulto, precisa de colaboração, precisa de técnica, precisa de esforço. Então, fazer espirometria de criança não é uma coisa simples, mas a gente precisa realizar o exame. É a maneira através da qual a gente vai medir a função pulmonar, acompanhar a função pulmonar, fazer ajustes nos tratamentos. Então, a criança, a partir de 4 ou 5 anos, já consegue fazer uma espirometria, desde que aquele profissional esteja qualificado para realizar esse exame. Então, a gente precisa, né, levar isso para os nossos alunos, porque a gente sabe que fazer espirometria de criança é uma coisa rara, inclusive dentro das capitais, dentro de bons serviços, às vezes a gente não tem exames para crianças voltados para essa faixa etária. Então, através desse tipo de capacitação, a gente desmistifica a espirometria e a gente leva para mais crianças e com isso a gente vai conseguir fazer uma avaliação melhor do nosso paciente asmático. Professor, realmente a prática da espirometria nas pós-graduações é bem difícil de ser encontrada, né? Como é que você concebeu essa simulação de espirometria? Como é que vai funcionar no dia da prática? Então, a gente pretende fazer exames, os alunos uns nos outros, de forma que eles possam aprender a técnica e, ou seja, usar o espirômetro, como avaliar as curvas, como avaliar critérios de aceitabilidade, de reprodutibilidade, para que aquele exame seja um exame bom, e também o laudo. A gente vai mostrar como lauda a espirometria. Porque quando a gente pede esse exame é feito por um terceiro, e a gente recebe aquele laudo, uma das coisas que mais acontece é a gente simplesmente acreditar naquele laudo. Então, quando o médico tem um conhecimento sobre o exame, ele consegue, aquele laudo está feito, mas ele consegue avaliar as curvas, avaliar os critérios e muitas vezes aquele laudo, em algumas situações, não vai corresponder ao que realmente acontece, ao que realmente deveria estar escrito ali. Então a gente vai dar um pouco de independência para esse nosso aluno, para que ele também possa avaliar laudos de terceiros e ele também consiga praticar isso, que ele consiga fazer no consultório, né? Então, através de um espirômetro de boa qualidade e também através da nossa docente, que é a doutora Lídia Torres, nós vamos conseguir fazer uma imersão muito aprofundada e muito ampla acerca desse tema. Para quem não sabe, a doutora Lídia, ela faz parte da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Ela é fundadora da residência de pneumologia pediátrica na USP de Ribeirão Preto e ela tem ampla experiência, faz parte do comitê científico em função pulmonar pediátrica. Então, a gente ter esse braço também vai ser muito importante e vai ser uma inovação para a nossa pós-graduação. Genial, parabéns, professor, por conseguir trazer um corpo docente de excelência para o curso. E também eu quero me deter um pouco mais aqui na espirometria, porque agrega muito valor para o médico pediatra que consegue fazer essa avaliação no seu consultório, né? Exato. A espirometria é um procedimento. Então, até do ponto de vista financeiro, qualquer procedimento ele é remunerado à parte, além da consulta. Então, isso vai permitir que o nosso estudante, né, desde que ele que ele consiga aproveitar o conteúdo, treinar bastante, né, que ele possa levar isso para o consultório e ter, inclusive, um aumento de seus ganhos financeiros, sem contar também que ele vai conseguir acompanhar o paciente
de asma, sem precisar de encaminhar serviços de espirometria terciários. Então, ele vai conseguir fazer os próprios laudos, conseguir acompanhar a evolução dos seus próprios pacientes. Isso é muito bacana. E com a aula com a doutora Lídia Torres, né? Exato. Nós vamos ter a referência nacional nesse tema. E espirometria é difícil, já vou avisando para os alunos que não é algo simples de ser feito, precisa de, além das aulas, né, precisa de prática, que a gente vai ter aqui nas imersões, e levar isso também para o dia a dia, né? Então, aprendeu aqui, tem que levar, praticar bastante, que a prática leva à perfeição. E ter o apoio dos docentes do curso, né? Claro, para tirar as dúvidas. Eu acho que isso também é super importante, à medida que a gente ensina, mas a gente também cria laços profissionais. O aluno também pode recorrer a gente quando tiver alguma dúvida em relação à função pulmonar, a como realizar a espirometria, a como laudar, tudo isso. Exatamente. E, professor, eu quero também explorar um pouquinho mais a forma como você desenhou o curso, né? Porque os módulos, eles são independentes. Sim. Então, tem um conteúdo introdutório. Sim. E mesmo que o aluno, por exemplo, já inicie numa turma que já está um pouco mais avançada, né? Por exemplo, que ele inicie na pneumonia adquirida na comunidade e tuberculose. Sim. Né? Ele segue um caminho independente dentro do próprio curso. Exato. Então ele vai passar por todos os módulos, por todas as UCs, elas são completamente independentes umas das outras. Então, se ele entrar, vamos colocar aí, na metade do curso que não seria a metade, ele vai conseguir fazer todos os módulos que vêm para frente e depois fazer todos aqueles módulos iniciais que ele teoricamente perdeu. Isso não vai trazer nenhum prejuízo para ele. Só vai trazer benefício, vai conhecer mais colegas da área, né? Exato. Do Brasil inteiro. Vai fazer mais networking, inclusive. Professor, avançando aqui, como que o curso ele garante que a formação do CIMédico o habilite, principalmente para ter confiança no tratamento das doenças respiratórias pediátricas? Então, eu vou colocar a força do nosso corpo docente. Então, nosso corpo docente, modéstia à parte, está excepcional. Então, vocês vão ter acesso a pessoas de referência dentro do Brasil, e não só dentro do Brasil, como nós também temos docente internacional. Então, acho que isso é um ponto-chave. O segundo ponto-chave é as relações entre profissionais que se criam, inclusive com os docentes. Então, claro que dúvidas sempre vão aparecer. Isso acontece com profissionais de todos os níveis da carreira. E a gente tem essa rede onde um apoia o outro. Isso também é outro ponto-chave. Então, um profissional apoiando o outro, de maneira que as dúvidas possam ser sanadas, de que os aprofundamentos possam ser feitos. Então, acredito que a possibilidade de fazer um curso com um corpo docente altamente atualizado e criar essa rede de contatos, isso vai deixar o aluno muito mais tranquilo para que ele possa fazer os atendimentos relacionados às doenças respiratórias na infância. Professor Marconi, muito obrigado. Quero aproveitar esse seu gancho para explorar na próxima parte do nosso podcast sobre quem são esses professores, quais módulos e disciplinas cada um vai ministrar, e também você compartilhar aí com a gente como é que foi a sua conexão com esse grupo tão esperto aí de professores que você conseguiu unir no nosso curso de pneumologia pediátrica do IBCMed. Obrigado, professor. Obrigado. Inspirali, inspirando amor pela vida.